Olá, professor. Bem, meu nome é Bruno Vieira, eu sou aluno aqui da FGV de Bauru, Gerenciamento de Projetos 5. Aqui eu vou falar sobre um pouco sobre o resumo mental que eu fiz sobre o filme The Corporation. Bem, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de traçar um paralelo do que esse filme retrata, do que esse documentário retrata em relação a grandes corporações internacionais e é o que acontece um pouco no Brasil. A percepção das pessoas, pelo menos as pessoas que estão fora dessas grandes corporações, a percepção que nós temos sobre o que é uma corporação. Eu acredito que é muito glamorizado, ou seja, nós não temos nem ideia do que acontece por detrás de uma Monsanto, de uma Nike. O que chega a nós é muito o que está na mídia, como aconteceu com a Word, com a Enron. Mas muitas das multinacionais presentes aqui são idolatradas e a gente não faz ideia do trabalho que existe por trás disso. No caso da Nike, por exemplo, dessa migração onde eles não respeitam ah, aquele nicho de mercado, aquela sociedade onde eles estão incutidos e simplesmente migram. Quer dizer, eles não têm a menor preocupação em abandonar aquelas famílias, aquelas pessoas que dependiam até então do trabalho na fábrica. O que a gente vê no Brasil é que as pessoas anseiam muito chegar a essas grandes corporações. Eu falo muito pelo trabalho, muito pelo que eu quero, muito pelo que eu vejo profissionalmente. E não existe uma preocupação além disso, ou seja, de como essa empresa trabalha, do descarte que é feito dos materiais, se eles reutilizam, se essa empresa é realmente sustentável. Todo mundo é sustentável hoje, mas poucas são realmente. Nós temos depoimentos no filme que mostram grandes empresas que ainda buscam, que estão muito tempo buscando a sustentabilidade, que ainda estão nesse caminho e que é muito difícil de alcançar. Mudou muito a minha percepção do que é uma corporação, principalmente ligado à sustentabilidade. Por quê? Sou designer. Dentro do designer existe um segmento que é eco design, ou seja, o lema do eco design é não crie produtos, mas crie produtos com ciclos de vida longo. E pense no descarte. Eu quero falar uma citação aqui que tem no filme, no documentário, que é o desejo criativo, que é desenvolver ideias de coisas que as pessoas não precisam, ou seja, basicamente a função de um designer e de pessoas envolvidas com marketing, com publicidade, é mostrar às pessoas a filosofia da futilidade. É um pouco forte, mas é verdade, eu como designer sempre soube disso. Você precisa chegar a um ponto de forçar as pessoas a consumir, a querer algo que elas não precisam e mais do que isso. A gente retrata isso através de uma forma que poucas pessoas têm acesso. Ou seja, as pessoas não se reconhecem nas propagandas. Eu trabalho numa empresa varejista e eu posso dizer que muito da imagem que a gente vende, nossos clientes não se reconhecem. Também eu gostaria de falar aqui no meu resumo, no meu entendimento, eu acho que eu não quero fazer uma coisa certa do que é um resumo presa, mas assim, do que eu entendi, do que eu extraí de conhecimento desse documentário. Eu quero falar uma, uma citação muito importante que eu achei, que é o desejo da marca em embutir ideias sobre o seu objetivo. Ou seja, eu lembro de uma citação que fala para você tornar uma marca realmente grandiosa, use o 3D, ou seja grandiosa, faça com que as pessoas interajam, entrem a citação até da Disney, a cidade, Celebration. Uh, Também eu gostaria de falar sobre a revolução industrial que eles citam, ou seja, que para que as empresas realmente sejam sustentáveis, que elas realmente renasçam, que elas realmente se preocupem, é preciso que ocorra uma nova revolução industrial. E é mesmo, é como se tivesse que zerar tudo.
para começar novamente. Paralelo que eu gostaria de fazer, uma outra coisa que eu gostaria de citar, é o fato do 11 de setembro, em que, para mim, ao lado da questão dos antibióticos para as vacas, 11 de setembro ali, o que foi citado é extremamente chocante, muito forte, né? É muito louco saber, é muito corajoso de quem deu depoimento dizer que, apesar de tudo, gerou-se lucro para quem tinha ouro acumulado. É complicado falar sobre isso, mas enfim, é um mundo capitalista, é para isso que as corporações existem. As corporações são formadas por pessoas com o objetivo de gerar lucro e fazer com que os donos, os acionistas dessas empresas acumulem lucro. Ou seja, por mais que seja criticado, todos nós fazemos parte dessa cadeia. Desde as pessoas mais prejudicadas, que ganham super mal por produção, que tem cada segundo das suas vidas controlados lá no chão de fábrica, lá no Panamá, lá em países em a menor condição, onde essas empresas são a única luz no fim do túnel, até mesmo em Manhattan, em Nova York, em São Paulo, em Tóquio, as pessoas que estão no comando estratégico disso, que todo mundo está envolvido de uma certa forma e é conivente com essas situações, até mesmo com o governo. O que a gente precisa é encontrar um caminho do meio, encontrar um bom senso, quer dizer, não acho difícil que a coisa mude, mas a partir de atitudes como essas, de profissionais que estão começando, que assistam e que vejam um pouco do que acontece, quem sabe a gente consegue melhorar um pouco as coisas. Meu professor, é isso. Corporações existem para dar lucro, todos nós fazemos parte dessa cadeia. É pesado, é muito forte o que a gente viu sobre a realidade do que acontece. É um excelente documentário, quer dizer, a sua vida se divide entre antes do The Corporation e depois do The Corporation. Eu acredito que foi muito válido assistir esse filme. E eu quero dizer que eu vou levar isso para minha vida. Foi muito interessante entender como, desde o processo de contratação, monitoramento de horas, descarte, o que é feito com lixo, o que não é feito, as consequências, imagens fortes de crianças, do que aconteceu com elas devido àquela chuva de inseticida lá, de vermicida, enfim. Tudo isso nos faz pensar como profissional. Um ótimo documentário canadense, aí, pelo que eu percebi. Valeu muito a pena ter assistido. É isso, obrigado. Daqui a pouco seguem os outros resumos que eu fiz. Não parece fácil olhar para a câmera, mas não é. E, bem, eu estou falando de um iMac, professor. Espero que isso colabore. Realmente aí meio pontinho. Afinal, um produto da Apple, eu sei que o senhor gosta. Enfim, boa sorte para todos nós. Espero que tenha atendido a expectativa e daqui a pouco segue os outros resumos. Obrigado e